Olá, meu povo do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de história. Olha que legal. Eu sou professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, vocês já me conhecem, né? E estamos aqui numa equipe, né? Eu ando muito bem acompanhada, numa equipe massa, a gente trabalha sempre aqui em conjunto, que é muito importante para a gente fortalecer, né, essa caminhada aí de conhecimento, de estudo. Então, comigo hoje, para fazer a interpretação de Libras, eu estou contando com a presença de Elaine. Seja bem-vinda, Elaine. Né? Muito importante a acessibilidade, né? Então, essa aula é acessível. Outra galera aqui que eu quero mandar um beijo é a galera da produção, que sempre nos apoia aqui, Jonas, Juninho, sempre bacana aqui, dando apoio na correria aqui por trás das câmeras. E é muito importante, né, essa galera aqui que dá todo o gás, o suor, para que essa aula fique muito bem produzida. Certo? E junto também comigo na bancada para acompanhar os comentários, as dúvidas, acompanhar aí no chat. Olha só, dá um close nele, porque, olha... Ah, menino, tem até cenário aqui hoje, hein, professora? Tem sim. Foi num sonho de verão, numa praia, 4 semanas de amor. Bom dia, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, estou abrindo aqui o Educa Recife, professora. Opa. Que é bem importante, né? Demais, porque é a maneira que você aqui pode interagir ao vivo a nossa aula. Agora sim, professora, agora foi, viu? Agora sim. E vocês podem interagir aqui com o rapaz do rostinho lindo, professor Gilson Soares, nessa aula fantástica. Hoje é história, vou errar não, viu? Uma aula fantástica de história, espero que vocês estejam bem. A segunda-feira ela é bem mais lenta, né? Começando a semana, mas estamos aqui firmes e fortes com um conteúdo massa para vocês. Bora lá, né, Juninho? Vamos embora, Cadê, né? Juninho, o QR Code aí? O QR Code. Ó, ele quer fazer o charme dele no QR Code. Quero nada, Cadê Juninho. a dancinha? Tem que colocar aqui, ó. Ó, aqui, ó, maravilhosamente na sua tela. Hoje é sem dancinha, porque é segunda-feira ainda, viu? Tá vendo? Então, posiciona aí a câmera do seu celular, né? Tem aí o QR Code, né? Se o celular tiver que fazer aquela leiturazinha, né? Porque tem celular que nem faz, professor, leitura direta, né? Pela câmera, né? Mas hoje em dia o pessoal é muito tecnológico. Só posicionar a câmera aí, vai lhe jogar para a loja de aplicativo, você baixa o Educa Recife e interage aqui comigo. Pode conversar, olha só, hein? Você pode conversar com o professor do rostinho lindo. Olha aqui. E ainda mandar sua dúvida para a professora ali simultaneamente responder. Vamos embora, pessoal. Bora lá, professora. Olha aí, né? Que privilégio você poder interagir aí com o professor Gilson, né? Deixar seus comentários. A gente tá começando uma semana, né? O ritmo, a frequência ainda um pouquinho lenta, né, professor Gilson? Pois é. Mas daqui a pouco a gente pega o embalo. Bom, então a gente, né, vai falar nessa aula, dando continuidade ao que a gente já viu na aula anterior, que é o período joanino e a independência do Brasil, né? A gente vai entender todo o processo ali dessa chegada da família real, né? Que tem a ver lá com aquelas guerras napoleônicas, né? Com a questão lá do bloqueio continental, que a gente já viu aqui quando a gente trabalhou o período napoleônico, já viu na aula anterior, né? Que esse decreto lá de Napoleão de bloquear, né, o comércio, a comercialização daqueles países ali europeus, no intuito, né, o objetivo de Napoleão era isolar a Inglaterra. A Inglaterra, como era aquela grande potência, né, com o processo lá da Revolução Industrial, era uma grande potência naquele momento, ele queria o quê? Né? Isolar para que nenhum país ali da Europa tivesse relações comerciais com a Inglaterra, só que aí deu um pouquinho errado, né? Por quê? Porque, na realidade, não interferiu, né, a questão ali do comércio na Inglaterra, porque a Inglaterra ela já era esperta, né, ela já começou, né, ela não dependia do comércio europeu, ela já estava visando outros continentes. Então, ela já tinha uma visão para além. Então, na realidade, o que foi interferir mesmo foram alguns países europeus, como, por exemplo, Portugal. E aí,
Portugal, né, se vendo ali pressionado, certo? Fez uma manobra política, caiu fora de Portugal e veio-se embora aqui para o Brasil, certo? Então, chegando aqui, né, eles começaram a modificar algumas questões, certo? Por quê? Né? Eles começaram a se instalar na cidade do Rio de Janeiro, só que o Rio de Janeiro não tinha toda uma estrutura para receber, em média, né, 15 mil pessoas, milhares de portugueses que vieram, né, a família real, a corte aí, vieram militares, enfim, vieram muita gente, e aí a cidade do Rio precisou ser alterada, né? Então, quando a família real chega aqui, ela trata muitas questões de trazer infraestrutura, né? Arquivos, museus, bibliotecas, toda uma estrutura foi modificada, porque o Rio de Janeiro não tinha, né, essa estrutura toda e, de repente, chegar uma galera toda. Inclusive, a gente viu na aula anterior que tiveram algumas, né, lugares ali, algumas casas que recebiam um selo lá do príncipe regente, que era o PR, e eles vão a ocupar aquelas casas, né? A pessoa que morava ali, naquela residência, tinha 24 horas para se retirar, senão eles ocupavam. Vejam só. Né? Então, o Rio de Janeiro começa a receber algumas estruturas da família para acolher a família real. Né? Eles tinham esse intuito, já, afinal de contas, eles iam se alojar, né? Morar no Rio de Janeiro, então eles também queriam deslocar, né, algumas infraestruturas para o Rio de Janeiro, além das aberturas dos portos, né, que a gente viu na aula anterior, que o quê? Facilitava, né, a comercialização com nações amigas, certo? Então, foram as primeiras medidas tomadas por Dom João, quando chegou aqui no Brasil. E aí, vejam só, a gente viu algumas medidas, né, em relação à infraestrutura, em relação à questão econômica, administrativa na aula anterior. Hoje a gente vai ver que algumas medidas de incentivo à cultura também foram colocadas, né, na cidade do Rio de Janeiro. Veja, a presença da família real no Brasil também contribuiu para a mudança cultural na colônia, né, em terras aqui brasileiras. Vamos ver algumas, né, professor Gilson? Vejam aí, ó, a criação de cursos no Rio de Janeiro e na Bahia. Olha aí, de cirurgia, química, agricultura, desenho, técnico, etc. Então, houve um investimento, né, em relação a essa questão de universidades, faculdades, que antes da vinda da família real para aqui, para o Brasil, né, era proibido se ter universidades e faculdades no Brasil. Então, com a chegada deles, eles começam a introduzir isso, certo? A fundação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. A fundação também do Museu Nacional, da Biblioteca Real e do Observatório Astronômico. Então, eles trouxeram, né, muitas mudanças no cotidiano, na vida pública e também em relação à questão cultural do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Vamos ver outras criações, né, que eles trouxeram aí. Ó, a criação da imprensa régia, a primeira gráfica do Brasil, né, que antes não tinha. Então, a criação também do Jardim Botânico. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer o Jardim Botânico, professor Gilson, mas é um lugar bem bonito, viu? Bem bonito, arborizado, inclusive aí a imagem que a gente está vendo ao fundo, né? É uma imagem aí do Jardim Botânico, um lugar que é bastante turístico lá na cidade do Rio de Janeiro, e foi num período da vinda, né, da família real para cá que eles construíram, né, essa estrutura aí do Jardim Botânico. Conhece? Né? Opa, que é bonito também, né? É bonito também, agora o nosso é mais recente, completou aí. Tá próximo, olha, quase que não sai. Trava-línguas aqui, né? Menina, é um show de bola aqui no português. Tá batendo aí quase 40 anos de existência, né? Bem mais recente, o que não deixa também de ser uma estrutura bonita para você ir lá, passear, né? Quem nunca visitou o Jardim Botânico nosso, vá lá no final de semana e conheça o nosso Jardim Botânico também.
Pois é, tá vendo? Então, também temos aqui, né? Essa daí foi uma ideia, uma criação dessa galera que chegou, né? Porque eles se instalaram ali na cidade do Rio de Janeiro. Outra questão foi aí, ó, o estímulo, vejam só no slide, o estímulo ao desenvolvimento das artes com a vinda da missão francesa para o Brasil. Eita, essa missão francesa retratou, viu, muitas questões daqui do Brasil, né? A missão francesa faz um resgate iconográfico, né, através ali de representações, imagens do passado brasileiro. Então, retrataram costumes, retrataram paisagem, inclusive, professor Gilson, né, puxando aqui um pouquinho para a geografia, Debré, que foi um famoso pintor, né, que trabalhou aí para a família real. Sabia que ele retratou, tem um quadro bem famoso, a ilha de Fernando de Noronha. Olha aí. E ali ele retratou na pintura, né, o pico mais alto lá da ilha, né, a ilha vulcânica que a gente tem nas proximidades aqui do nosso estado. Então, veja o quanto, né, essa missão artística francesa colocou ali, né, em forma de representação, de pintura, de esculturas, a realidade, né, ali a vida daquele momento ali dos brasileiros. Tem um choque cultural, né, professora? Isso. 43 anos o nosso Jardim Botânico, professora. 1º de agosto de 1979. Mas tem o nosso queridíssimo Jardim Botânico, né? Que eu já acabei de citar, mas voltando ao assunto anterior, a questão arquitetônica. Hoje está um trava-línguas em tudo aqui, né, professora? Porque a gente tinha aqui no nosso solo brasileiro uma cultura totalmente diferente. A gente tinha o nosso próprio jeito aqui, né? O povo, a nação que vivia aqui, né? Os povos que viviam aqui, tinha a sua identificação cultural, fazia as coisas do seu jeito. Já o povo europeu, aí já vem já com outra carga cultural totalmente distinta, né? Aí vem aqui e implementa no nosso território. Aí é bem comum você ver nos livros de história, né? Aquelas pilastras, né? Todo aquele movimento que aí vai se alterando. Também é importante frisar isso ao longo dos anos, né? Porque a arte, ela não ficou estática, né? A arte, ela também é fluida, professora. E aí vai passando por aqueles períodos que vai também influenciando. Olha só como uma coisa vai influenciando a outra. Porque a arquitetura vai influenciar a literatura, né, o movimento literário, que também vai influenciar, né, na questão da vivência do povo aqui, né, muda trajes, muda jeito de falar, e a gente vai passando por isso até nos dias de hoje, né, porque hoje em dia é bem comum, vocês aí do 8º ano, né, adolescentes, né, professora, tem as suas gírias, né. Você acha que quando o povo estava aqui lá atrás, tinha essas gírias igual a gente que você fala? Você tá aí, meu filho, hoje é bem comum no show, professor, negócio de cuida, não sei o que, chama, não tinha, né? Então, ou seja, são marcas culturais, Juninho, pertencentes à nossa geração, diferente daquelas gerações passadas, pessoal. Pois é, e outra questão, né, bem curiosa, professor Gilson, que essa missão francesa, né, essa missão artística francesa, que o pessoal ali, como Debré, a gente vai ver algumas imagens aqui, né, Debré eu posso destacar aqui como um grande pintor aí que retratou, inclusive retratou a questão da escravidão, né, no Brasil. A missão, né, eu vou até trazer aqui uma inquietação, não só foi para retratar paisagens, costumes, mas também civilizatória, né, porque eles partiam do entendimento de que pudessem, nessa missão aí, contribuir para a difusão de valores, né, que eles entendiam como civilizados. Então, não era apenas retratar de forma iconográfica, né, a partir de imagens, mas trazer valores que eles entendiam como civilizatórios. Fica até essa inquietação e essa reflexão aí, né? Será que nós, né, os brasileiros que já existiam aqui, os povos originários, não eram civilizados, né? Então, parte aí também essa reflexão, né? Porque, para além de ser uma missão artística, ela também tinha esse caráter civilizatório. Mas vamos seguindo aqui, olha. A Gazeta também aí, ó, a Gazeta, que era um jornal aí, ó, a Gazeta do Rio de Janeiro. Na tela. Na tela, era usada como jornal oficial do governo, né? Do governo ali, da família real.
Lá eram publicadas nomeações e diversos atos do Estado, certo? Dom João como um grande estadista aí, né? O representante maior. Então, esse era o jornal impresso oficial aí dessa corte, né? E olha aí o que eu estava falando, né? Essa pintura aí, de 1823, de Jean-Baptiste Debré, né? O nome dele aí completo, mas conhecido como Debré, ele retratou, né, muito bem a vida pública, privada, esses costumes, essas paisagens, né, a vida cultural e principalmente, né, que é muito estudado, muito interpretado aí a questão da escravidão no Brasil. E aí, vejam só, olha, essa imagem, né, representa o interior de uma casa de ciganos, né, uma representação aí, uma pintura de Debré. Vejam aí na tela o que tem dizendo. Com a derrota de Napoleão, vocês viram lá, quando a gente estudou o período de Napoleão, que ele é derrotado, né, em 1815, né, e essa missão artística vem em 1816 para o Brasil. Então, com a derrota de Napoleão, os artistas, né, que serviam à sua corte, né, a corte de Napoleão, pediram, né, proteção a Dom João e vieram embelezar a corte. Então, eles saíram da França depois da derrota de Napoleão, vieram para cá, para o Brasil, e começaram a embelezar a corte, né, a trabalhar para a corte portuguesa, certo? E aí tem uma imagem de Debré, a gente vai ver outra aqui, ó, de Rugendas também, essa imagem de 1830, que também retrata, né, o cotidiano aí, faz esse resgate do nosso passado brasileiro, e essa daí é o tráfico de escravos, né? Que aí eles retratam aí como se fosse um navio negreiro e esse tráfico de escravos que havia. Então, veja, o tráfico de escravos era muito lucrativo e envolvia as classes dominantes. Vocês já estudaram isso e a gente sempre frisa aqui, né? As classes dominantes que negociavam, né, e compravam esses escravos que eram trazidos lá da África. Então, olha aí, assim sendo, mesmo com toda a pressão da Grã-Bretanha, ele foi só abolido por Dom Pedro II em 1850, né? E eu estou falando aí do tráfico de escravos, né? Essa vinda aí da África nos navios negreiros para cá. Eu não estou falando nem em abolição ainda, certo? Porque a abolição ainda é mais para frente e a gente vai estudar isso. Vocês já viram, mas é um assunto que é sempre recorrente, né? Sempre a gente está aqui refletindo acerca disso. Então, também é outra representação aí desse pintor que veio para retratar, né, a realidade aí da época do Brasil. E olha aí, ó, em 1816, a rainha Dona Maria I, né, morre, que é a mãe, né, de Dom João, morre e o príncipe regente, que era Dom João, é aclamado e coroado rei. Então, agora, ele não só era apenas Dom João, professor Gilson, ele agora era Dom João VI. Olha aí. O nosso famoso, que até então ele só era Dom João. E aí, com a morte, né, da rainha, aí a sua mãe, ele começa e toma o título, né, é coroado rei. E aí a gente tem uma representação também da coroação dele aí, e agora ele se tornando Dom João VI, certo? E aí, gente, dentro desse buruçu todo, olha vamos dizer assim, aí, dessa ó, confusão toda, dessa chegada da família real, existem alguns movimentos, né, que vão ser destacados, porque muita gente, né, comerciantes, elite, o povo em geral, não estava muito satisfeito não, viu? E um deles que gritou, que se revoltou, foi os pernambucanos. E aí a gente conhece a famosa Revolução Pernambucana de 1817. E aí o que é que tem nela, né? Aí vamos entender o que foi, né? O contexto era esse. A família real aqui, e aí a gente vai ver o que é que vai rolar aí no contexto da Revolução. Vejam só. A Revolução, né? A partir de 1808, aumenta o número de portugueses na colônia. A gente está vendo isso. Esses se beneficiavam de regalias que os homens da terra não tinham. Então, esse povo que veio, né, esses portugueses que chegaram, os milhares de portugueses,
começaram a ter regalias que a gente não tinha. E eu posso destacar uma, viu? A gente vê Destaque. nessa imagem aí como se fosse um poste, né? Uma luz. Sabia, professor Gilson, que aqui os pernambucanos pagavam impostos, né? Pagavam iluminação para o pessoal lá no Rio de Janeiro, para a família real lá. Veja só, enquanto aqui a gente vivia na escuridão. Provocando, hein? Tá vendo? Então, isso era um absurdo, né? Então, era injusto. Então, essas e outras questões que a gente vai ver causou insatisfação do povo pernambucano, né? E aí começaram a se revoltar. Vejam aí, ó, os comerciantes portugueses controlavam as atividades de importação e exportação, gerando dívidas, né? E dependência dos grandes proprietários também. Olha aí, essa dívida aí foi aumentando, esses grandes proprietários, o povo pernambucano, o povo brasileiro em si, né? Foi causando várias insatisfações que a galera começou a se revoltar. Então, vejam aí, se liguem. Pernambuco era um dos maiores centros de produção açucareira do Nordeste. Isso aí vocês já sabem, já estudaram sobre isso, né? E atravessava uma grande crise, né? Porque o povo estava ficando tudo endividado, altas taxações, né? E impostos e mais impostos, né? Tendo que pagar vários impostos para cobrir regalias, né, do povo lá no Rio de Janeiro. E aí o pessoal disse assim, pera aí, não dá não para ficar, né, nessa situação. Então, veja, em razão do declínio, né, olha aí na tela, em razão do declínio das exportações do açúcar e do algodão. Então, deu uma baixa, uma queda aí da exportação de açúcar e de algodão, e aí a galera sentiu, né? Sentiu no bolso, sentiu ali nas relações comerciais. Além disso, uma grande seca, olha aí, professor Gilson, assolou o Nordeste entre 1815 e 1816, destruindo a agricultura e provocando fome e miséria. Além do contexto econômico que abalou, né, existiu aí o aspecto também... o aspecto também natural, né, que foi atingido ali e provocou também uma dificuldade, né, para essa galera que estava aqui em Pernambuco. E olha aí, ó, o povo dizendo, estamos insatisfeitos com o aumento dos tributos e impostos cobrados pelo governo de Dom João VI. O pessoal estava cobrando imposto que só, viu? E aí a galera não aceitou isso e o que é que rola? O movimento começa a ser preparado. Quando, na época, o governador, né, de Pernambuco, né, da capitania de Pernambuco, era Caetano Pinto de Miranda Montenegro, tomou conhecimento, né, que existia um movimento ali, uma galera se mobilizando, se revoltando com toda essa situação e ordenou a prisão desses envolvidos, né, desse pessoal que estava fazendo um levante aí. E aí? Porém, os rebeldes conseguiram resistir ao cerco das tropas militares oficiais, né, que esse governador da época mandou, e este fato marcou o estopim da rebelião. Então, com essa movimentação, ó, explode ali a rebelião, que rapidamente, vejam só aí no slide, que rapidamente ganhou força, né? Olha só no slide, joga aí para mim, por favor, Juninho. Pronto, que rapidamente ganhou força. Diante disso, o governador fugiu, mas foi preso pelos revoltosos, né? Os revoltosos chegaram lá e disseram, opa, vamos pegar ele, não pode ficar desse jeito. Certo? Então, aqui eu destaco alguns líderes da rebelião, né? Domingos José Martins, né, que foi um famoso comerciante da época. João de Barros Lima, também, que tinha o apelido de Leão Coroado, que era um militar. E esses dois aí, os últimos, ó, João Ribeiro e Miguelinho, que eram padres. A Revolução também de 1817 é conhecida como a Revolta dos Padres também. Certo? E é um marco, né, na história do nosso Estado e também do nosso país. Vejam aí algumas medidas tomadas por esses revoltosos. A abolição desses revoltosos, melhor dizendo. A abolição dos impostos, liberdade de imprensa e também tolerância religiosa
tinha aí como objetivo, né, desses revoltosos, e um novo governo que seria republicano. Pernambuco foi independente por poucos dias, né? Mais ou menos ali 75 dias ele foi independente do Brasil, porém, né, não foi à frente, mas é muito importante, né, esse marco e essa revolução, porque ela passou do período ali de conspiração, né? De só como foi a Conjuração Baiana, a Inconfidência Mineira, que ficaram só ali naquela especulação, só que na hora de eclodir mesmo a revolução, né, a rebelião, eles eram pegos. E Pernambuco não conseguiu ser independente do Brasil. Por poucos dias, mas conseguiu. Por isso que é um marco, né, na nossa história. E esse termo aí é fantástico, né, professora? Porque a gente tem a questão que criar uma república, e aí vocês viram na aula passada, né? Que a questão da república dá o poder ao povo, né? Quebrar aquele padrão da monarquia que só fez explorar o povo, né? Começou a estabelecer regras, normas de exploração mesmo, né? Tanto na questão financeira, da questão, vocês viram aí, né? Até a habitação, professor. Pegar uma casa que é sua e passar forçadamente para eles, então essa quebra, né, de um padrão ali de poder foi o que marcou principalmente esse período histórico. Pois é. E aí vamos entender aqui rapidamente o desfecho, né, dessa revolução aí pernambucana. Dom João VI enviou a Pernambuco soldados para combater esses rebeldes, né, e retomar a Recife. Os rebeldes foram cercados e derrotados, alguns conseguiram fugir para o interior, outros não, né? E esses principais líderes foram julgados e condenados à morte. O padre João Ribeiro suicidou-se. Então, foi um desfecho aí, infelizmente, né, não avançou mais, mas tem esse marco, né, essa referência, essa força tão grande, porque por poucos dias, ainda assim, Pernambuco conseguiu ser independente, né, conseguiu ser um país, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? Professor Gilson, se despeça do povo. Beleza, pessoal do 8º ano, é nóis, viu? Tamo junto. Semana que vem tem mais. Uma aula perfeita de história para vocês. Aproveita a semana, vamos estudar, se divertir e ser alegres. Beijo do rostinho lindo, pessoal. Pois é, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.